bora sair desse perrengue porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast que nasceu com o objetivo de tirar você do perrengue financeiro. A gente não quer nem que você entre, não é isso, Érico? Nem entre no perrengue financeiro, esse é o nosso grande objetivo aqui. E hoje nós vamos entrevistar a Juliana Berzin, que é... Berzin? Isso. Acertei. Que é psicóloga, mestre em psicologia, doutora em psicologia, consultora na área de gestão organizacional, transição de carreira. A lista é grande. Se eu ficar aqui falando, vai gastar o nosso tempo. A gente vai entrevistar a doutora. Chama de você, de doutora? Você, por favor. Vou chamar de você, então. Então, vamos embora para as perguntas, para não gastar muito tempo aqui. Conta pra gente como que você chegou aqui no Espírito Santo. A gente já estava ali conversando, né? Isso, é verdade. Ela falou que fez uma transição, então a gente já quer saber, né, o que te trouxe ao Espírito Santo, como que foi essa chegada por aqui. Legal. Bom, boa tarde primeiro, boa tarde, pessoal. Eu vim para o Espírito Santo em busca de alguma coisa que a gente quer muito na nossa vida, que é qualidade de vida. Eu sou paulista, vivi toda a minha vida em São Paulo, lá tem muita coisa bacana para se fazer, mas quando eu escolhi que era a hora de viver com mais tranquilidade, eu vim para cá. Então, eu estou aqui há 5 anos e já me sinto capixaba de coração. Já virou capixaba. O sotaque, inclusive, já deu uma atenuada, Já. que, né, nem percebe. Às vezes eu consigo enganar. Legal. Tem que falar pocá e muqueca capixaba, né? Massa, tem que falar muito massa. O pocá é regra, senão a gente não aceita, a gente não absorve aqui no estado. Tem que falar ei. Ei também, isso aí. é importante. Viu? Caramba, ela tá afiada. entendida do capixabês. Tá afiada. E fala pra gente qual a sua percepção sobre a importância da educação financeira para as pessoas. Olha, eu vejo que esse é um tema de fundamental importância, principalmente nos dias de hoje, né? Então, a gente vive uma realidade social, uma realidade de mundo de trabalho que ela modificou-se muito nos últimos tempos. Então, a gente tem desafios e se a gente não cuidar da nossa parte financeira, tanto em relação ao hoje quanto em relação ao amanhã, a gente não consegue ter algumas coisas que são fundamentais como organização e planejamento. Tem uma frase que eu gosto muito que é: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho basta. E hoje a gente tem que saber para onde que a gente está indo, né? Já que a coisa não está tão fácil assim, a gente precisa se planejar, se organizar. Então eu vejo que o planejamento financeiro, ele faz parte da nossa vida como um todo, principalmente para quem está começando a vida profissional, por exemplo, que está começando a ganhar e precisa saber como é que faz para se organizar, para aquelas pessoas que já estão no mercado financeiro, precisam potencializar seus ganhos e precisam alcançar aquilo que elas desejam, e principalmente para quem está pensando no futuro, né? Afinal de contas, a gente não sabe muito bem hoje como é que é o tema da aposentadoria, a gente tem aí diversos desafios, a gente tem um número maior de pessoas empreendendo e, então, se a gente não se organizar e tiver um bom planejamento financeiro, a gente não consegue dar conta desse mundo aí, que é bastante desafiador. Perfeito, perfeito. E como psicóloga, você acredita que existe uma idade certa, uma idade adequada para aprender a lidar com as finanças pessoais? Eu acredito que muito mais do que a idade, vale a pena a gente pensar na questão da maturidade. Então, quando a gente tem ali lá para os 7, 8 anos, para quem tem filho, a gente sabe que as crianças começam a lidar com a realidade do monetário, do valor monetário. Então, é importante que eles consigam entender o valor das coisas, a responsabilidade. E aí, com o passar do tempo, já se tornando adolescente, aquilo que precisa fazer para se ter uma recompensa. Então, de acordo com a maturidade, tem determinados temas que precisam ser inseridos aí de acordo com a vida, a realidade. E quando o indivíduo entra no mercado de trabalho e adquire independência financeira, eu diria que é fundamental. Porque aí é o momento que ele precisa conseguir organizar aquilo que é a sua condição de vida com aquilo que ele ganha. Então, eu acredito que esse é um tema muito importante de ser trabalhado. Bacana. E você acha que gestão financeira e comportamento tem ligação com essa mudança de geração? Né? Porque assim, a gente vem sofrendo uma mudança grande, né, de gerações. E você acha que tem esse impacto, tem ligação? Com certeza.
Quem viveu lá na década de 80, quem tem mais ou menos a minha idade aí, teve uma experiência de recursos para consumir e valores em relação ao consumo muito diferente do que a gente tem hoje. Então, quando a gente olha para as gerações, né, os baby boomers, que são as gerações mais antigas, que ainda estão no mercado de trabalho e que ainda têm uma percepção aí de consumo, são pessoas que são mais tradicionais, mais conservadoras, que pensam mais em poupar, que têm mais a visão do futuro. Então, antigamente se falava muito assim, eu preciso poupar hoje, garantir que eu vou viver de uma forma mais econômica para garantir a minha aposentadoria, para eu me divertir lá no futuro. Com as gerações, isso vem mudando muito. Então, a geração X, que vem depois, que é a geração ao qual eu pertenço, já tem uma ideia mais focada no consumo relacionado à experiência de vida, né? Então, eu quero pertencer a uma determinada sociedade, eu quero demonstrar um determinado tipo de consumo, porque isso tem a ver ali com o meu padrão, né? Com a forma como eu vivo. Já as outras gerações que vivem no mundo mais globalizado, com mais ênfase na questão da tecnologia, têm uma experiência de consumo diferente. Não existe essa questão de poupar para o futuro. A minha experiência de prazer tem que ser agora. Então, eu quero trabalhar numa coisa que seja bacana para mim agora. Eu não vou esperar o futuro. A minha experiência de consumo é muito mais focado no que eu quero fazer agora, né? E quando a gente olha, por exemplo, a questão da internet e os aplicativos, a gente tem o Airbnb, a gente tem a possibilidade de andar de carro sem ter um carro, a gente tem a possibilidade de compartilhar roupa, a quantidade de itens que podem ser compartilhados, e para essa geração isso é um valor, muda completamente aquela ideia de que eu preciso ter para poder pertencer a uma determinada sociedade. Então, isso vem mudando e o início da tecnologia massiva, né, os nascidos aí na era digital, eles têm muito mais essa capacidade de consumir de uma forma diferente que as gerações anteriores. Então, isso é uma coisa que vai mudando com certeza. Bacana. As pesquisas estão indicando que mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Que fatores você acredita que atribuem a esse grau de endividamento tão alto, tão assustador? Isso é uma coisa bastante preocupante, né, quando a gente olha as pesquisas. Quando a gente entende o nosso contexto atual, esses números eles fazem muito sentido para os desafios econômicos que a gente vem vivenciando. Então, não tem como, cada indivíduo vai vivenciar esse desafio econômico, vai tentar se organizar, ou vai diminuir o seu consumo, ou vai se endividar, vai tentar ter uma resposta a esse novo contexto, que é um contexto aí que vem agravando, né, a questão do endividamento. Então, eu atribuo muito isso ao nosso cenário econômico histórico, que hoje faz com que a gente tenha que se preocupar muito mais com isso, porque isso se tornou um problema. A gente precisa cuidar dessa dimensão, a gente precisa cuidar do endividamento, porque ele se tornou um problema para a nossa sociedade. E tem uma outra coisa também. A Organização Mundial de Saúde tem trazido dados alarmantes em relação à saúde mental. Então, os índices de depressão e ansiedade têm aumentado. E as pessoas que vivenciam essas problemáticas, elas têm mais dificuldade em controlar a sua vida financeira. Então, é como se fosse uma coisa alimentando a outra, né? Então, isso se torna um ciclo, e esse momento social é um momento que a gente vive essas problemáticas que vão intensificar, e pode ser que mais ainda no futuro, essas questões relacionadas ao endividamento. Então, a senhora acredita que a saúde emocional é uma ferramenta importante para que a pessoa consiga reduzir, controlar, equilibrar toda essa questão emocional, né? Toda essa ligação do emocional com o dinheiro? Com certeza. Eu diria que a educação emocional, ela é uma estratégia importante para a gente lidar com todos os nossos problemas aí. A gente precisa conhecer, a gente precisa entender as consequências e pensar na saída que isso traz. Porque sim, a questão financeira, ela traz muita repercussão na nossa saúde emocional. Então, uma coisa está relacionada com a outra, a gente não consegue separar. A saúde emocional, ela faz parte da nossa vida, das nossas emoções. E, de fato, quando a gente tem um pouco mais de controle sobre as questões emocionais, a gente dá conta dessa parte financeira de uma forma mais assertiva.
Então, na sua opinião, como profissional, o desequilíbrio financeiro ele é um gatilho para o desequilíbrio emocional. E vice-versa. E é exatamente essa pergunta que eu ia fazer. O vice-versa, o inverso também é verdadeiro? Sim, o inverso também é verdadeiro. Então, quando a gente entende que as pessoas que têm um nível rebaixado aí de avaliação, de análise em relação à sua situação financeira, elas estão assim porque elas estão enfrentando uma dificuldade emocional, a gente entende que essas coisas andam juntas. Então, um pode ocasionar ou potencializar o outro, né? Da mesma forma, o contrário, se eu tenho um problema sério de endividamento, eu começo a ficar muito ansioso, eu começo a ter um descontrole aí em relação à minha própria vida, isso também vai afetar a minha saúde emocional. Então, tem muitas situações em que a gente não sabe identificar o que é que começou primeiro, porque essas coisas, elas caminham juntas. Então, compras emocionais existem? Existem. Como que as pessoas conseguem identificar que elas estão num processo de compra emocional e como eliminar isso ou reduzir isso? A compra emocional, ela existe sim, e ela está relacionada à emoção que você tem ao ato da compra. Não necessariamente ao que você comprou, mas essa emoção relacionada à compra. Então, tem muitas pessoas que associam isso a um estado de tristeza, ou um estado de alegria, hoje eu posso, então eu vou comprar. Então, dissociam essa questão da compra com a sua vida como um todo, com uma capacidade de analisar, será que eu preciso mesmo isso? Para que eu estou fazendo essa compra? Então, existe a compra emocional, ela está presente sim, e ela tem relação aí também com o meio social em que a pessoa vive, se ela tem mais históricos, né, de consumo, de hábitos de consumo. Então, ela está relacionada também ao ambiente que a pessoa está inserida. E a compra compulsiva? Como é que a gente consegue identificar esse comportamento? É possível identificar esse comportamento ou só um profissional consegue fazer isso? Sim. Muitas vezes as pessoas se perguntam, né? Será que eu sou compulsivo nas minhas compras? Ou será que eu sou compulsivo aqui na minha forma de consumir? Então, é muito importante que você faça a seguinte análise para entender. O que acontece antes, durante e depois? O que faz com que você queira comprar? Que emoção você sente ao comprar? E o que acontece depois? Então, vem a culpa, vem o arrependimento. Quando você começa a analisar esses fatores, o antes, o durante e o depois, e percebe que tem alguma coisa aí que não está se encaixando muito bem ou que não existe um controle sobre aquilo, é hora de entender que essa compra ela pode estar se tornando uma compulsão. Compulsão significa algo que a gente não tem o controle. E aí existe uma informação, né, um nome para essa doença que se chama oniomania, né, que são compradores compulsivos. A pessoa consegue identificar isso, ela precisa buscar um profissional para ajudar. Como é que a senhora explica isso, essa questão dessa doença? É realmente uma doença? É realmente uma doença, é considerado um problema de saúde mental. Então, quando o indivíduo ele perde a capacidade de controle sobre o seu consumo, sobre as compras, isso tem consequências sérias relacionadas aos aspectos psicológicos, sociais, financeiros e até legais. Por isso que é considerado uma doença, né? Uma doença que precisa então de tratamento, que precisa então ser reconhecida, precisa ser acompanhada. E aí, no caso, os profissionais que vão atuar, o psicólogo, muitas vezes em conjunto com o psiquiatra, vão conseguir, junto com esse indivíduo, trabalhar a questão dos hábitos de consumo. Porque o hábito é uma questão que interfere muito na forma como o indivíduo vai consumir e na mudança do comportamento. Então, quando a gente fala que há um problema ali de saúde mental, significa que o indivíduo não consegue controlar. Ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio e é muito importante que isso deixe de ser visto como um tabu. As pessoas pensam assim, saúde, meus problemas relacionados à saúde mental, isso é um tabu, isso é uma coisa muito grave, ou isso acontece com as pessoas que estão loucas. Esse é um estereótipo que está muito distante, porque as questões relacionadas à nossa saúde mental estão no nosso dia a dia, né? Então, a ansiedade que a gente sente muitas vezes para comprar,
ou essa própria compulsão por compras. São sintomas que estão presentes e eles viram uma doença sim quando a gente não consegue identificar, a gente não consegue cuidar e a gente não consegue controlar. Então, tem como prevenir e tem como tratar. Isso é muito importante. Muito importante, ótimo, né? Muito importante. E quando uma necessidade vira desejo e pior, quando o desejo vira um problema? Isso também está naqueles temas que é difícil a gente colocar um limite, né? Quando acontece uma coisa, quando acontece outra. Muitas vezes a gente tem necessidades de consumo que tem a ver aí com o nosso padrão social, com o pertencimento a um grupo, com uma forma de expressar, né, as nossas emoções, a nossa vida. Então, tudo isso está muito presente. Agora, quando aquela necessidade ela se torna algo que não consegue ser satisfeita com o ato da compra, isso se torna um problema, né? Então, eu tenho uma necessidade que eu não consigo satisfazer. E aí que é o grande problema, quando a gente não consegue entender que a gente passou do limite aí de uma necessidade de consumo que ela é sadia, que ela é saudável, para algo que nos escraviza, para algo que faz com que a gente se sinta mal ou a gente se sinta com mais necessidade de consumir, porque de fato a gente não conseguiu resolver aquela nossa necessidade. Então, o limite entre essas coisas aí é muito tênue e precisa ser observado para que a gente não passe, né, do limite entre aquilo que é uma necessidade para aquilo que é um problema. E a pandemia, ela mudou muitas coisas, né? Assim, no contexto geral, comportamento, consumo, medos, enfim, né? A pandemia veio para dar aquela chacoalhada, né? Além de todo o processo das questões de óbitos, enfim. Isso também influenciou na questão das compras compulsivas, né? O fato das pessoas ficarem muito tempo em casa, não poder ter contato com outras pessoas, não poder ir pessoalmente. E aqui, ó, o celular é o shopping, né? É o shopping. Você clicou em alguma coisa, daqui a pouquinho começa aquele monte de mensagem direcionando você para um site, para uma compra. Aumentou? A senhora observou isso, assim, essa questão do aumento das compras compulsivas com a pandemia? O que acontece? A gente ainda não conseguiu observar, a gente não tem pesquisas que fazem essa relação direta. O que a gente sabe? Que as pessoas começaram a consumir muito mais pela internet e que o estímulo ao consumo está muito mais presente, né? Na medida em que a gente consome pelas redes sociais, a gente consome de várias formas, mas por outro lado também a gente teve aí uma desaceleração em determinados tipos de consumo. Então a gente ainda não consegue ter uma análise profunda se de fato isso aumentou ou se modificou algo que já existia. Então as pessoas já tinham essa questão do consumo e isso migrou, né, para o ambiente online, como uma série de questões na nossa sociedade migrou para o ambiente online. Então a gente não consegue muito ter esse discernimento desse aumento, mas a gente sabe que de fato a questão do consumo online hoje ele é muito mais presente e ele pode trazer sim essas questões relacionadas pelo excesso de exposição. Então mesmo que você não queira ver alguma coisa, o tempo todo você tem ali um pop-up na hora que você entra no Instagram e aí você tem uma promoção e você tem um estímulo ao consumo. Então é muito difícil porque você é exposto ao estímulo de consumo com muito mais frequência, mesmo que você esteja quietinho na sua casa, você está sendo estimulado a consumir o tempo todo. Então é esse cuidado, eu costumo dizer assim, que o celular ele é a maquininha da ansiedade. Ele nos ajuda, ele nos conecta, nos deixa informado, mas ele também traz uma série de questões que se a gente não souber controlar, a gente vai ser controlado por ela mais uma vez. Maquininha da ansiedade, aprendi. Você viu? Acabou, agora eu já gravei na minha cabeça, o celular é a maquininha da ansiedade e é de fato a maquininha da ansiedade. Exatamente. E tá, e de repente, ó, tem um tema bacana para escrever um artigo científico, ó, né, esse processo da pandemia. Eu acho que é um tema legal. Bom, falando em literatura, em artigo, nós temos vários livros com tema psicologia financeira, psicologia econômica. Eu tenho alguns livros, a Patrícia, então devora esse assunto de maneira compulsiva ou não? Não, compulsiva não, mas eu amo esse tema. Com controle. Com controle. E aí a pergunta é, né, quando a psicologia começou a falar sobre isso? Sempre, né? Ou teve um momento
em que a psicologia olhou e falou, não, peraí, precisamos falar sobre isso. Quando aconteceu isso? É interessante que esse tema do consumo, ele é um tema antigo do ponto de vista da filosofia, do entendimento em relação ao homem. Como que o homem consome, né? Então, ele é uma curiosidade bastante antiga, mas a psicologia, ela se debruçou sobre o tema com mais intensidade ali mais ou menos nos anos 70, para se contrapor a uma teoria da economia tradicional que afirmava que o consumo era somente racional. E a psicologia econômica, através de várias pesquisas, ela vem para dizer o seguinte, opa, peraí, o consumo, não que ele seja irracional, ele é racional, mas existe componente emocional no consumo, existe o componente subjetivo, relacional. Então, a gente não pode atribuir ao consumo uma característica completamente racional. Ele precisa ser analisado de uma forma mais ampla. Então, a psicologia econômica trouxe várias pesquisas sobre esse tema. Mas eu diria que na psicologia em si, nas faculdades, os psicólogos, eles conhecem ainda pouco sobre o tema, porque ela tem ali uma interface com a economia. Então foi a economia que provocou muito, tá, psicólogos, então vem aqui, vamos fazer uma dupla, vamos olhar essa questão e vamos desenvolver pesquisas, porque isso é uma questão interdisciplinar. E vou dizer mais uma coisa, que quem mais se beneficia da psicologia econômica é o marketing. Ah, isso que eu ia falar. Porque a gente tem aí todas as estratégias de marketing, que não são poucas, baseadas justamente nesses estudos da psicologia econômica, né? Então, a gente pode entender que a prática do consumo, o hábito do consumo, ele é algo muito importante para a nossa sociedade e ele é olhado com esse viés de estímulo do consumo. Então, muito cuidado com isso, né? De fato, a gente tem, assim, o uso da psicologia para o estímulo do consumo. Ana, e qual é a relação entre dinheiro e felicidade? Porque dizem que dinheiro não compra felicidade, né? Compra ou não compra? Compra, traz, manda buscar. Tem um monte de coisa falando nesse sentido aí. Mas qual é a relação? Eu gosto muito desse tema porque isso é uma coisa que as pessoas trazem muito, né? Quando eu trabalho principalmente com transição de carreira, as pessoas trazem essa questão de que o dinheiro ele é o veículo que pode trazer a felicidade e uma ideia de felicidade que é uma felicidade universal e contínua, como se você chegasse no patamar da felicidade e ficasse ali para sempre e conseguisse alcançar a tão sonhada felicidade. Mas quando a gente vai olhar nessa relação do dinheiro com a felicidade, o dinheiro ele proporciona, obviamente, níveis básicos ali de subsistência, de consumo, que vão propiciar para a gente outras necessidades, outros desejos. Então, se ele está ausente, a gente não consegue ter o mínimo, que são as necessidades básicas. Então, ele precisa garantir. E o dinheiro também ele é uma forma de alcance de uma série de oportunidades, de conhecimento, de experiências, de prazer. Então, sim, o dinheiro é muito bacana. A questão é como ele se relaciona com a felicidade, né? Como eu falei, a felicidade não é uma experiência universal, ela é uma experiência subjetiva. Significa que ela depende da cultura que eu vivo, dos meus propósitos de vida, de como eu me relaciono. Então, a felicidade, ela depende de um caráter muito pessoal. Mas a gente pode dizer uma coisa, que a felicidade, ela é a nossa experiência de satisfação com a vida. Então, quando você para para pensar, na maior parte da minha vida, no meu trabalho, na minha vida social, na minha vida religiosa, na minha vida econômica, eu sou feliz em todos esses aspectos, eu tenho uma família bacana. Quando a gente faz uma avaliação geral, eu consigo sentir satisfação? Então, a satisfação, ela está numa avaliação geral, ela está nas pequenas coisas e ela não nega a questão da dificuldade e da tristeza, porque isso está presente. A gente tem ondas, aí momentos de maior satisfação, de menos satisfação. Então, isso é uma coisa bastante presente. A gente precisa só tomar cuidado, muitas vezes, com as redes sociais que vendem uma felicidade que ela é muito difícil de ser alcançada. Então, parece que você está sempre devendo. Aquela coisa de que o jardim do vizinho é mais verde que o seu. Então, você olha e fala, nossa, mas olha só, ele tem aquilo, ele viajou, ele fez, ele aconteceu, mas ninguém está vendo o perrengue que acontece por trás, né? Como que é o lado A e o lado B das coisas aí.
Então, a gente precisa ter muita clareza de qual que é a nossa felicidade, não a felicidade que é vendida socialmente ou pela mídia. O que é felicidade para mim? Às vezes a gente liga no botão automático, pensando na manutenção ali da subsistência de ganhar dinheiro para sobreviver, e a gente terceiriza a felicidade. O dia que eu tiver tal coisa, o dia que eu for tal coisa, eu vou ser feliz. Mas a felicidade é agora, a felicidade é a satisfação que você consegue ter no presente com a sua vida, com as coisas que você faz, com o que você tem. Nossa, que incrível, eu tô achando ótima essa entrevista, mas infelizmente, a gente tem que fazer a última pergunta. Mas assim, por mim, a gente passaria a tarde toda aqui fazendo um monte de perguntas. Muito esclarecedor, né? Não se deixe enganar, resumo, né? Não se deixe enganar pela família da Doriana, né? Manteiga, lembra? Verdade. Aquele negócio, aquela família perfeito, todo mundo lindo e sorrindo. Exatamente. Não é bem assim que funciona. Não é assim mesmo. Então, a última pergunta é para aquela pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, para aquela família que está junto ali ouvindo o nosso podcast, ou vendo a gente pelo YouTube, pelo site do Folha Vitória. Qual é a sua orientação para quem está assim, no perrengue financeiro, tá se olhando e vendo, eu preciso de ajuda, preciso fazer alguma coisa, qual a sua orientação? Primeiro, acho que entender que existe um problema. Reconhecer que existe um problema que pode ser cuidado, que pode ser tratado e pedir ajuda. Então, muitas vezes as pessoas ficam sozinhas ali, com sua ansiedade financeira, elas têm vergonha de falar sobre aquilo e elas acabam fazendo com que aquele ciclo aumente e que elas não consigam cuidar e tratar. Então, pedir ajuda para um psicólogo, pedir ajuda para um amigo. O que não pode só é ficar sozinho nessa situação, porque ela tende sempre a piorar e aumentar. A gente sempre pede, né, o nosso convidado, nosso entrevistado do dia, para trazer alguma indicação de livro, de série, e vamos ver qual vai ser a indicação de hoje. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Tem um livro muito interessante, que é o único psicólogo que ganhou um prêmio Nobel, só que o prêmio Nobel é de economia. Se chama Rápido e Devagar. É um livro bem bacana para quem quer entender um pouco mais essa coisa de como existe a manipulação ali em relação ao nosso consumo e como nosso cérebro toma decisões. Isso é bem bacana. Tem um outro livro, Como se preocupar menos com dinheiro e Dinheiro Feliz. Eu acho que são 3 dicas aí para conciliar a questão emocional, a saúde emocional com a saúde financeira. Muito bacana. E onde as pessoas te encontram? Quais são as suas redes sociais? Meu Instagram, julianaberzin.psicóloga, pode me mandar mensagem, pode fazer contato, qualquer dúvida que tiver, fico à disposição. E nós queremos então agradecer, muito feliz por ter você aqui. A entrevista foi maravilhosa, muito esclarecedora. Te agradece, né, por você ter vindo, disponibilizado seu tempo, né? Exatamente. Hoje a gente sabe que tempo é algo escasso, precioso, valioso, né? Então, muito grata pela sua presença, sua disponibilidade aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado. E agradecemos a você também que está nos assistindo, que está nos ouvindo. E lembrando sempre, onde você encontra o perrengue na Rádio Jovem Pan 90.5, às quartas-feiras, 16h30. Encontra também o perrengue no Spotify da TV Vitória e também no site, no YouTube do Folha Vitória. É perrengue para tudo quanto é lado. Não tem desculpa. Não tem. Do tipo, não sei onde é que tem um perrengue, não consigo assistir o programa. Estamos em quase todas as plataformas e você pode acessar, deve acessar, escute lá, veja. E a gente espera, né, Patrícia, que te ajude muito, porque esse é o nosso objetivo, né? Exatamente. É ajudar Estamos aqui para isso. A sair do perrengue ou nem entrar no perrengue. É isso. Obrigado. Até a próxima. Até.